Se você é um dos 7.000 que não se curvaram, ajude a divulgar essas mensagens. Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso de número 2, está escrito: "E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quando nós observamos essa porção da palavra, a gente entende a importância do ensino da palavra no nosso meio. Basicamente, nós temos um chamado, que é de transmitir para outras pessoas a verdade da palavra de Deus que nos alcançou. Quando nós comparamos essa porção com o primeiro capítulo de Josué, nos versos 8 em diante, a Bíblia nos ensina que nós temos que conhecer a palavra, meditar na palavra, entender a palavra, colocá-la em prática e com isso fazer o nosso caminho ser bem sucedido. Mas em Provérbios também nos recomenda que a gente ensine, fale da palavra o tempo todo com os nossos filhos. Enquanto caminhamos com eles, quando nós colocamos eles para dormir, em todo o tempo nós deveríamos falar da palavra. Ela não deveria se apartar da nossa boca. Nós não deveríamos emprestar a nossa boca para os depoimentos da nossa carne, da nossa alma, nossa murmuração, nossa reclamação, ou então simplesmente o relato das coisas que os nossos olhos enxergam e que muitas vezes fazem com que 10 espias reparem somente nos gigantes e não reparem na fidelidade de Deus. A importância de nós transmitirmos a palavra é que nos arranca do religiosismo, porque no religiosismo tem uma pessoa só que segura o microfone e que 2 ou 3 vezes por semana faz um encontro e fala no alto-falante, de forma que uma multidão, às vezes muitos, às vezes poucos, mas as pessoas ao redor ouçam e levem aquilo para casa como se fosse uma palestra. Mas a palavra de Deus tem um efeito muito mais poderoso do que isso. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes que separa a alma do espírito. E se a nossa alma se contenta com religiosismo, nosso espírito não deveria se contentar. Nós deveríamos sim buscar a verdade. A verdade deveria ser a nutrição do nosso espírito, o fundamento das nossas vidas, o muro em torno das nossas casas, o guiamento, a luz para os nossos filhos, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que aprender e ensinar a palavra é atributo ou atribuição de todo cristão. Todo cristão sério se debruça para aprender a palavra e também é um agente de propagação dela. E às vezes não é com uma aula acadêmica, não. É simplesmente dando testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas. As pessoas percebem o quanto que a palavra dele é viva e fiel, e é sobre ela que eu oro. Pai, obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. O Senhor nos amou primeiro. E o verbo de Deus, o verbo vivo, Jesus Cristo, o Logos, a inteligência de Deus que encarnou e que se manifestou como verdade encarnada, revelado ao nosso coração para nos tornar verdadeiramente livres. Nos ajuda, Pai, a assimilar e a ter zelo mais e mais da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a meditarmos na Tua Palavra, a conhecermos mais profundamente, a entendermos os Teus desígnios, instruídos pelo Teu Santo Espírito, para a gente colocar em prática nas nossas vidas e não ter apenas teoria nas nossas cabeças, mas testemunhos para a gente contar. Assim como o Senhor tem nos dado muitos testemunhos, eu te peço, nos dá mais, Senhor. Que a Tua palavra seja viva na nossa vida e seja vida nessa geração, Pai. Que ela seja conhecida, que ela seja disseminada, que ela seja propagada. Que todo joelho se dobre, toda língua confesse, Pai, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que só o Senhor é Deus, que possam testemunhar que nós somos o Teu povo. E é assim que eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.